Parte 2 de quando eu fiz aquilo com a minha prima. Continuando, eu acabei desabafando sobre a minha situação com a minha prima com uma amiga. Só que eu não esperava que essa minha amiga ia contar pra minha mãe. E ela fez isso, real e oficial. Eu achei que a minha mãe ia ficar super brava e me matar, mas foi o contrário. A minha mãe não brigou comigo, porque eu expliquei muito bem pra ela que a minha prima me forçava a fazer aquilo com ela. Isso já faz 6 anos e eu continuo sem falar e nem ver essa minha prima. História de uma seguidora. Manda sua história. História de quando eu descobri que o meu namorado gostava de ver fotos de gente morta. Bom, a gente já namorava há 1 ano. E eu conheci ele no Tinder. Eu acho que ele começou a ficar mais interessado em mim depois que a gente começou a falar sobre a minha profissão, que tá no ramo funerário. A gente começou a namorar e ele estava sempre interessado em saber sobre o meu trabalho. Sempre estava perguntando como era e tal. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora e eu trabalho numa funerária. Então eu maqueio cadáveres. E meu namorado sempre ficava muito interessado com isso. E eu sempre respondia as perguntas que ele fazia. Não tinha problema nenhum, até porque eu tinha alguém pra conversar sobre, né? Como eu já tava nisso há algum tempo, eu tinha um portfólio, onde eu tinha foto do antes e o depois quando eu maquiava eles. Só que, claro, tudo com autorizações dos parentes, né? E quando meu namorado descobriu isso, ele sempre pedia pra ver. E eu nunca deixei, porque isso era antiprofissional. Só que... Parte 2. História de quando meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Só pra vocês entenderem, eu e o Vitor éramos melhores amigos desde pequenos. Morávamos no mesmo bairro e meus pais e os avós dele eram muito próximos. E eu sempre tive uma quedinha por ele, sabe? Eu tentava contar que gostava dele, mas ele sempre falava: "Ah, para de brincadeira, eu sei que é mentira". E eu acabei percebendo que essa era a forma que ele tinha encontrado pra dizer: "Eu não gosto de você. Para de falar isso antes que eu tenha que dizer alguma coisa que te machuque". Então, quando a gente tava no ensino médio, ele namorava as garotas por 2 dias. E depois não queria mais saber delas. E ele não queria ter nada comigo, porque eu era meio estranha até o 2º ano do ensino médio. Eu respeitava e apoiava todos os relacionamentos dele, mesmo que durasse 2 dias. Mas mesmo assim, sempre que ele começava a namorar, ele me bloqueava. Nem parecia que éramos amigos desde os 4 anos de idade. Mas depois do meu 2º ano, eu tive um glow up. E todos os caras me chamavam pra sair, falavam que gostavam de mim, coisa e tal. Aí ele terminou e me desbloqueou em tudo. Um dia estávamos na casa dele e ele estava mexendo no meu celular. E ele perguntou quem eram aqueles caras no meu WhatsApp. Eu disse que estava conversando com eles e ele foi super tóxico e falou um monte de besteira pra eles. Parte 2 de como eu descobri que meu namorado estava traindo a mãe da filha dele comigo. Então, como eu disse, quando eu perguntei pra ele o que era aquilo, ele disse que era a foto da irmã dele. Agora, por que ele escreveu papai, eu não sei. Mas no dia seguinte, ele me ligou e pediu desculpa por tudo. E aí ele criou outra conta e começou a falar comigo por essa. E ele me bloqueou na conta antiga dele. Só que antes dele me bloquear, eu vi que ele tinha postado uma foto com a mãe da filha dele. Aí foi demais pra mim. Eu terminei com ele e falei um monte. E ele apenas me bloqueou e viveu como se nada tivesse acontecido. Então eu comecei a namorar outro cara. E eu comentei em todas as fotos dele com ela que eu tinha certeza que ela não era a única mulher que ele ficava. E ela ainda teve a coragem de responder todos os meus comentários falando que eu era louca, que eu não sabia de nada. Então eu mandei pra ela todos os prints de tudo que tinha acontecido. E ela disse que eu só queria estragar o relacionamento dela e que se ela me encontrasse na rua, ela iria me bater. Eu só acho engraçado como as mulheres acham que os homens delas são tão leais, mesmo quando explanam ele com todas as evidências e provas. Me manda sua história no app vizinho. História de quando meu namorado traiu a mãe da filha dele comigo. Só pra vocês entenderem, vamos chamar esse cara de Caio. Nós nos conhecíamos porque tínhamos vários amigos em comum. Ele namorava, mas um dia começou a postar coisas tristes no story e eu descobri que ele tinha terminado. E eu fui consolar ele, dizendo que tava tudo bem, que era só uma fase, que tudo acontece por um motivo. Mas depois de um tempo, o Caio começou a ter sentimentos por mim, e ele sempre me mandava mensagens de amor, declarações, etc. E óbvio que a burra aqui se apaixonou por ele. Então, depois de conversarmos por algum tempo, eu e ele começamos a namorar. E um dia ele postou vários stories de um meme e eu reagi porque era muito engraçado. Só que o último story era de um bebê. E a legenda era: "Papai está morrendo de saudades". Na hora eu não entendi nada que estava acontecendo, eu só peguei o telefone e comecei a xingar muito ele. E ele simplesmente falou assim: "O que você tá arrumando? Ela é minha irmã". E a tonta aqui acreditou. Mas era óbvio que isso era uma desculpa esfarrapada, porque ele tinha colocado na legenda que era o pai dela. E vocês não sabem o que acontece agora. Like pra parte 2.
História de quando uma garota tentou me convencer a ter relações com o pai dela. Só pra vocês entenderem, 2 meses antes de tudo isso acontecer, eu conheci essa garota por meio dos meus amigos em uma festa. Ela era legal, engraçada e extrovertida. Vamos chamá-la de Sofia. Então, quando eu e minha amiga fomos embora da festa, eu perguntei da Sofia e ela disse: "Olha, se eu fosse você, não ficaria muito perto da Sofia não, ela é muito estranha." Mas eu não liguei porque a minha amiga tinha falado, até porque antes disso ela já teve muitos ciúmes de mim quando comecei a sair com outras pessoas. Então eu decidi descobrir sozinha. O que hoje em dia eu vejo que não foi mesmo uma boa ideia. Algumas semanas depois, nós saímos com a Sofia de novo e eu peguei o número dela. Nós duas começamos a sair quase todos os dias e as duas estavam no último ano do ensino médio. Quando eu ia na casa dela, o pai dela ficava estranhamente muito perto de mim. Ele era gentil e muito carinhoso comigo. E os pais dela eram divorciados. Bom, um dia eu estava sentada no quarto da Sofia e ela entrou dizendo: "Ai meu Deus, eu tenho que te contar o que meu pai falou sobre você." E ela fazia isso o tempo todo. Like pra parte 2.